Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 10.1, ou seja, passa voando, né? Já temos vários episódios aí, várias aulas por essa jornada da física, mais especificamente nessa jornada pelos conhecimentos da mecânica, ok? E ainda nessa jornada pelos conhecimentos da mecânica, né, nesse mundo da parte da mecânica, dá uma olhadinha no que nós vamos estudar na aula de hoje. Estamos aí falando sobre movimento uniformemente variado, cálculo da velocidade, cálculo da distância percorrida e velocidade em função da distância. Ou seja, agora nós vamos expressar essas grandezas escalares e grandezas vetoriais, aprender a representá-las por gráficos, mostrar a equação que relaciona uma grandeza com a outra e fazendo aplicações, né, dentro de cada uma delas, tudo bem? Então são conceitos aplicados no seu cotidiano e que ao ver nessa aula, com certeza, fica fácil de você fazer uma conexão quando você vê qualquer situação do dia a dia que envolva o quê? Mudança de velocidade, ou seja, um momento de aceleração, um momento de desaceleração, por exemplo, tudo bem? Então vamos lá. O que falamos para o motorista de um carro quando queremos que ele aumente a velocidade? Fala aí para mim, o que você fala para ele? Você fala acelera, né? Você grita, acelera isso aí, bora, pisa no acelerador. Naturalmente, pisar no acelerador, aumentar a velocidade, é isso? Então, esse é um conceito que mesmo antes de estudar física, mesmo antes de você ver isso em física, já é um conceito natural, corriqueiro para você, ando de carro, ando de moto, acelerar, né? Você vai acionar o acelerador, pronto, a velocidade vai subir. Eu acionei o freio, acionou o freio, então a sua velocidade vai reduzir. Mas quando você aciona o freio, também existe aí uma aceleração? Ou a aceleração é alguma coisa somente positiva? Existe aceleração negativa? O que ela significaria? Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Vamos estudar agora as funções que permitem a descrição matemática de um movimento uniformemente variado. Então, olha só. Vou analisar aqui. No instante t igual a zero, né? Inicial, e numa posição inicial, esse móvel tem uma velocidade inicial. Após um certo intervalo de tempo no cronômetro final, ele vai estar a uma velocidade v diferente da velocidade v0. Então, olhando aqui nessa figura, né, nessa representação, o que nós vemos é o seguinte: bom, se ele partiu aqui, né, de uma posição inicial, essa posição inicial dele está numa trajetória orientada, porque eu coloco um referencial, perfeito. E aí passou um certo intervalo de tempo, e eu vou analisar a velocidade dele, né? Vamos supor que tem um radar ali na estrada, e nesse radar acusa que, após um tempo final, ele vai estar numa outra posição, naturalmente, né, na trajetória, mas ele vai estar a uma velocidade v diferente de v0, Então, como essa velocidade v ela é diferente de v0, você já sabe que não está diante de um movimento uniforme, tá? Não é um movimento uniforme. Porque caso fosse um movimento uniforme, o corpo andaria distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Se fosse um movimento uniforme, você estaria diante de um móvel que mantém a velocidade constante. Então, como esse carro aqui, ele foi monitorado, né? E nesse monitoramento, velocidade é uma num trecho, a velocidade é outra no outro trecho, você já sabe que ele foi o quê? Um movimento que apresentou a aceleração. Agora o detalhe, professor, uniformemente variado, quer dizer o quê, professor? Já falamos sobre isso, mas eu vou reforçar aqui. Uniformemente variado indica que ele não só apresentou uma aceleração, mas também que essa aceleração é constante. Significa que a velocidade mudou, mas ela não mudou de qualquer forma, ela mudou a uma taxa constante.
Quando isso acontecer, eu tenho um valor de aceleração constante. Porque assim, mudar a velocidade pode ser a uma taxa constante a cada intervalo de tempo e pode ser de uma forma, vamos colocar assim, quase que aleatória, aumentou um valor e no outro trecho aumentou outro valor, que não é igual, então você teria o quê? Um movimento variado. Só que aqui o nosso foco, por enquanto, aqui está sendo em movimento uniformemente variado. Corpos que têm velocidade variável, mas que esta variação está acontecendo a uma taxa constante, ok? Vamos nessa! Então aqui, ó, trabalhando a equação, partindo do ponto A ao ponto B, eu tenho que a minha aceleração, matematicamente, é a minha variação da velocidade dividida pelo meu intervalo de tempo, tá? E aí essa variação da velocidade, eu pensar o seguinte, na física, esse delta vai significar variação. Delta é variação. Então, se o delta é variação, é eu pegar a grandeza no tempo final, velocidade final, menos a grandeza no instante inicial. E no denominador, tempo final menos tempo inicial. Pronto. E assim você tem condições de calcular a sua aceleração, simplesmente pegando dois pontos, né? No instante tal, a velocidade é essa. No instante tal, a velocidade é essa. Pronto. Com esses dois dados, você tem condições de calcular a sua aceleração. Tudo bem, pessoal? Se o teu instante t0 for o instante inicial t igual a zero, eu posso reescrever a equação. Eu posso reescrever a equação e apresentar ela dessa forma, né? Aqui embaixo no denominador vai sobrar apenas t. Esse t, ele pode passar multiplicando a aceleração, então você vai ter a vezes t, aqui ó, a vezes t. E do outro lado sobrou quem? V menos V0. Aí agora esse V0, que está negativo, ele pode passar para o outro lado da equação, positivo. E aí ele fica dessa forma aqui, ó. Tá? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Essa aqui é uma equação horária da velocidade. Ou seja, uma equação que, tendo conhecimento da velocidade inicial, tendo conhecimento da aceleração, eu consigo descobrir a velocidade do meu móvel em qualquer, em qualquer intervalo de tempo. Por isso que ela é uma função horária da velocidade. Ela consegue relacionar velocidade e tempo. Só que para isso eu preciso conhecer algumas informações iniciais. Velocidade inicial e a aceleração. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então olha aí, ó, os termos, né? Cada um dos termos da equação. V0, sua velocidade inicial. No SI, em metros por segundo. O seu tempo inicial, ele pode ser tempo igual a zero, tá? Ok? Mas esse T0 aqui é segundos. A sua velocidade inicial também aqui em metros por segundo, né? Velocidade final. O teu tempo também em segundos e a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aí você vai ter esta equação aí, né? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração, tempo. Equação horária da velocidade. Agora, velocidade em função do tempo. Tem uma frase que você pode usar que vai te ajudar a lembrar, né? Vovô atrapalhado. Vovô é atrapalhado. Aí você fala, que frase é essa, professor? Não estou entendendo, isso é física mesmo? Então, frases como essa, que te ajudam a lembrar de uma equação, são mnemônicos, tá? Elas são mnemônicos. Frases mnemônicas. Uma frase que é fácil de lembrar, cujas iniciais dela te ajudam a lembrar dos termos da equação. Mnemônico é uma coisa curiosa, não precisa ser sempre o mesmo mnemônico. Você pode criar a sua própria frase que de alguma forma vai te fazer lembrar da equação. Tudo bem? Vamos nessa. Primeiro exemplo. Um móvel se desloca com a velocidade que obedece a essa função aqui, ó. Tá? Tá aqui a função. V é igual a 9 menos 3t. E as grandezas dessa equação estão no sistema internacional. Pede-se a velocidade inicial, a aceleração à escala média, a velocidade no instante 4 segundos, o instante que a pessoa muda de sentido do movimento
e a classificação do movimento no instante 4 segundos. Aí você fala, nossa, professor, é muita pergunta para uma só equação? Então agora você vai ter que ter calma e vamos resolver uma por vez, né? Uma por vez. Primeira coisa, eu vou olhar para a equação que ele deu no exercício, vou colocar a equação genérica, né? E da equação genérica, por uma simples comparação, eu estou vendo que a minha velocidade inicial é 9 metros por segundo. Por uma simples comparação, eu estou vendo que a minha aceleração escalar média é de menos 3 metros por segundo, tá? Por uma simples comparação aqui, ó, né? Ok, quer mais, tá? Por uma simples comparação, menos 3 metros por segundo. C, a velocidade no instante 4 segundos. Bom, enquanto que a letra A e a letra B foram resolvidas simplesmente comparando a equação genérica com a equação dada no enunciado, então ali batendo o olho e comparando, você achou quem era o V0, você achou quem era o A, pô, tá fácil, não teve conta nenhuma. Foi só uma comparação, já resolveu. Agora a C, você não vai resolver por comparação, tá? Na C, a velocidade no instante 4 segundos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a equação que foi dada no exercício, a função horária da velocidade, e ele deu para você o instante, o tempo. Então você vai ter que substituir esse tempo na equação horária da velocidade. Substituindo o tempo na equação horária da velocidade, aí você consegue calcular e descobrir qual é a velocidade nesse tempo. Então tá aqui, ó, a função que ele te deu, 9, velocidade igual a 9 menos 3t. Aí t é tempo. Bom, mas o exercício está te dando tempo aqui, ó, 4 segundos. Vamos substituir. Então vai ficar velocidade é igual a 9 menos 3 vezes 4, que substituiu 4. Cuidado, né? Cuidado, não vai cometer esse erro. Nunca, né? Não faça isso, não é 9 menos 3. Não é 9 menos 3. Você vai ter que priorizar a multiplicação primeiro, para depois pensar em adição e subtração. Então a ordem aqui vai ser qual? Primeiro fazer a multiplicação, né? 3 vezes 4 vai te dar o quê? 12. Aí então você vai ter que subtrair, né? Você vai ter 9 menos 12. Vai te dar o quê? Menos 3 metros por segundo. Ou seja, no instante 4 segundos, ele está com que velocidade? Menos 3 metros por segundo. Aí, se isso te gerou algum tipo de estranhamento, se gerou algum tipo de pergunta aí, se você talvez esteja com essa dúvida, né? Olhando esse sinal de menos aqui e se perguntando, professor, velocidade negativa, dá certo isso? Tem velocidade negativa? Tem velocidade negativa, claro que tem, né? Uma velocidade negativa é um móvel que ele se move, ó a palavra, é um móvel que se move no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, se a trajetória está orientada numa direção crescente, ele está voltando nessa trajetória. Então, ele está com que velocidade? Menos 3 metros por segundo. Significa que em módulo é 3 metros por segundo, mas voltando na trajetória. Tudo bem? Continuando. Letra D. O instante que o móvel muda o sentido do movimento. Mudar o sentido do movimento quer dizer o quê? Ele está andando em uma direção, aí ele vai parar e depois vai trocar o sentido, né? Ele vai trocar o sentido. Ele está indo no sentido da trajetória, ele para e depois volta. A ideia é essa. Mas em que momento que isso está acontecendo? Essa é a pergunta. Vamos nessa. Tá, o móvel muda o sentido no instante em que a sua velocidade é igual a zero. Aí então você vai pegar a equação que ele deu no exercício, V é igual a 9 menos 3t. Aquele V é a velocidade final. Eu vou substituir na velocidade final zero, né? Então eu vou ter que 0 igual a 9 menos 3t. Então eu tenho que descobrir quem? Quanto vale o tempo? 3t para o outro lado da equação, positivo, igual a 9. Então, t vale o quê? 9 dividido para 3, t vale 3 segundos, né? Então, no instante 3 segundos, ele muda o sentido do movimento, ok? Agora, olha só, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó.
eu tenho aqui 0, né? No instante 0, a velocidade é 9. Aqui t em segundos, aqui velocidade em metros por segundo. Ok, então no instante 0 a velocidade é 9. No instante 1 a velocidade é 6, no instante 2 a velocidade é 3, no instante 3 segundos a velocidade é 0, nós calculamos isso, e perceba que a partir do instante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, as velocidades apresentadas já são o quê? Negativas. Então aqui, ó, como aqui as velocidades são positivas, significa que nesse intervalo o móvel está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. E a partir de 3 segundos, eu percebo que as velocidades estão negativas, está indicando o quê? Que ele está se deslocando agora no sentido oposto da trajetória. Ou seja, vamos supor que a trajetória estivesse orientada aqui para a direita, né, em metros, e aí até 3 segundos o móvel estaria andando para onde? Andando para a direita, ou seja, com velocidade positiva. Até 3 segundos, ok? Aí deu 3 segundos, ele parou. Após 3 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai. Após 3 segundos, o que acontece? O móvel está voltando, né? E voltando significa que ele tem uma velocidade menor que 0, ok? Significa que ele se move, mas o sentido indica que ele está andando no sentido contrário do sentido crescente da trajetória. Então, enquanto que a trajetória ela começa no 0 e vai 1, 2, 3, vai crescendo para a direita, esse móvel, por exemplo, ele está se deslocando para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Continuando. Então, aqui, ó, no instante 0, ele muda o sentido. Perfeito? Então, não é uma coisa complexa de você imaginar. Não é uma coisa complexa. Tem cálculo, tem, mas não é uma coisa complexa, não é uma coisa abstrata. É você imaginar o seguinte, vamos lá, daqui para lá é uma trajetória positiva, orientada positivamente. Aí eu começo a andar daqui para lá, pam, 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 vai passando, deu ali 3 segundos, parei. Aí depois de 3 segundos, ao invés de eu continuar andando para lá, eu vou virar e começo a andar no sentido contrário da trajetória. A ideia simplesmente é essa. Ele anda aqui, velocidade positiva, ele para, depois ele retorna. Tudo bem? Vamos nessa. Manda na tela. Aí a nossa representação. Para situações com velocidade maior que 0, no instante inicial ele tem velocidade 9 metros por segundo. Passou um segundo, ele já está com 6. Aí você fala, eita professor, diminuiu a velocidade. Foi, mas ela ainda é positiva. 2 segundos, velocidade 3. Diminuiu a velocidade ainda mais. Aí agora, 3 segundos, aí ele parou. Ele entrou em repouso, entendeu? Ele entrou em repouso. Ou seja, aqui ele está o quê? Desacelerando. Mas nesse intervalo, os valores das velocidades são maiores do que 0. Significa o quê? Maior do que 0 só indica que ele está andando nessa direção crescente da trajetória, tá? Mas perceba que ele está reduzindo a velocidade dele a uma taxa constante. Ela não reduz de qualquer jeito. Não é bagunçado, não é aleatório, não é um movimento variado. 9, faz a conta aí pra gente. 9, caiu para 6. Caiu quanto? 3. Então, menos 3. 6, caiu para quanto? Caiu 3. E 3 para 0, caiu quanto? 3. Então, tudo isso no intervalo de 1 segundo. A taxa de variação foi constante. Por isso, estamos falando o quê? De um movimento, ou a palavrinha-chave aqui, ó. Uniformemente variado. Poxa, a velocidade está mudando, mas não de qualquer jeito, mudando a uma taxa constante. A aceleração é constante. Agora vamos à letra E, tá? Manda na tela. A classificação do movimento no instante 4 segundos. Até o instante 3 segundos, o móvel tem o mesmo sentido da trajetória. E aqui, se eu analisar quando que a velocidade é negativa, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, em 3 segundos ele parou, em 4 segundos ele começa a voltar, né? Ele está voltando no sentido contrário da trajetória e a velocidade dele, menos 3. Em 5 segundos, continua voltando na trajetória, só que a velocidade, menos 6. Em 6 segundos, ainda continua voltando na trajetória e velocidade, menos 9. Então, após o instante 3 segundos, o móvel passa a ter o sentido oposto ao da trajetória,
ok? E aí, nesse caso, olha só. Então, em 4 segundos, o móvel terá sentido contrário ao da trajetória. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Nessa questão aqui, né? Vamos fazer uma análise simples aqui. O valor da aceleração, ele é negativo, tá? Ele é negativo. Independente se o móvel está indo ou vindo, vamos voltar para a nossa equação aqui, ó. Vamos voltar para a nossa equação lá no enunciado. Lá no enunciado. Aqui, pronto. Aqui no enunciado. Vamos lá. Isso aqui é um ponto-chave. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Vamos lá, atenção. Olha só. O valor da sua aceleração, este não muda. Aceleração sempre menos 3. Sempre menos 3. O que vai estar mudando serão os valores das velocidades. Então, vai ter um trecho em que essas velocidades serão positivas, mas numa região, elas serão positivas numa região em que a aceleração é menos 3, ou seja, negativa. E vai ter um trecho onde a velocidade é negativa, também numa região onde a aceleração é menos 3. Aí você fala, professor, então aí são movimentos que você classifica o quê? De forma diferente, né? Manda na tela, olha só. Então, já que classifica de forma diferente, é você pensar assim, a aceleração é negativa. No primeiro trecho, a velocidade é positiva. Então, que tipo de movimento é esse? Aí, no segundo trecho, a aceleração é negativa. E a velocidade também é negativa, tá? Então, nesta primeira etapa, onde a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, ele é um movimento retardado. E nesta segunda etapa, onde a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, ele é um movimento acelerado. Olha que interessante. Aí você fala, nossa, professor, dá um pouquinho de trabalho, né? Olhar para os sinais. Então, se você achar muito trabalhoso fazer essa classificação de movimento retardado e movimento acelerado a partir dos sinais, você pode pensar assim. O módulo da velocidade está aumentando ou está diminuindo? Na primeira etapa, o módulo da velocidade está diminuindo, então ele é um movimento retardado. E na segunda etapa, o módulo da velocidade está aumentando, então ele é um movimento acelerado. Tudo bem? Então esses são dois caminhos que você pode seguir para chegar nesta classificação. A melhor resposta é aquela que você entende como fazer, tá? Tem essa forma que eu fiz inicialmente e tem como fazer a mesma classificação usando o módulo. Mas lembre-se que um módulo de um número negativo é um número positivo. E o módulo de um número positivo continua sendo positivo. Vamos nessa? Continuando, vamos avançar um pouquinho aqui. Já falamos disso. Vamos viajar no tempo aqui, ó. Pronto, cálculo da distância percorrida. Cálculo da distância percorrida. Olha que imagem bacana, né? A movimentação de um carro, um motociclista, um helicóptero. A distância percorrida pelo corpo, desde o instante inicial até um instante t, poderá ser obtida através da área sobre o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, toda vez que tu tiver uma expressão de gráfico em que um eixo for velocidade e que o outro eixo é tempo, a área abaixo do gráfico vai ser numericamente igual ao seu deslocamento, tá? Então, olha aqui, ó. Olha que bacana. Na vertical, velocidade. Na horizontal, tempo. Toda a área que está abaixo dessa curva aqui, ó, toda a área abaixo dessa curva representa o quanto ele andou, o deslocamento, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. De acordo com a figura, a área do gráfico é a soma de duas áreas, a área de um retângulo e a área de um triângulo, né? Mas vamos olhar aqui, o retângulo que tem lado V0 e lado T, tá? Então a área dele está fácil. Como a área do retângulo é base vezes altura, a base dele vai ser quem? Vai ser T e a altura dele vai ser V0, então a área dele vai ser V0 vezes T, tá? Então pronto, essa aí é a primeira área. A segunda área é a área de um triângulo, que tem base T e altura AT. Aí como que é a área do triângulo? Base vezes altura
base vezes altura dividido por 2. Se a minha base é t e a minha altura é AT, então vai ser t vezes AT. Propriedades matemáticas, eu vou repetir o A, o t vezes t dá t ao quadrado e o 2 permanece no denominador. Então a minha área fica o quê? 1/2 de AT quadrado. Lembrando que eu vou ter que somar as duas áreas, né? A distância total percorrida é a soma das duas áreas. Então a soma das duas áreas vai ser o V0t, que é a área do retângulo, mais 1/2 de AT quadrado, que é a área do triângulo. Somando as duas áreas, eu sei que vai ser numericamente igual ao meu deslocamento, ou seja, ao meu ΔD. E aí você chegou numa equação que relaciona o deslocamento com velocidade, com aceleração e tempo, ok? Então quando um móvel muda sua posição com o passar do tempo, se conhecermos a sua aceleração e a sua velocidade inicial, podemos obter a sua posição em qualquer instante. Olha que bacana! Então, por isso, utilizamos essa equação horária da posição. Aí você fala, bom, professor, toda vez que uma equação ganha esse nome, essa alcunha de horário, você já sabe o que ela faz. Se ela é uma equação horária, uma função horária da posição, ela é uma equação que tem a capacidade de dizer onde o móvel vai se encontrar, a posição daquele móvel. Aí você fala, ah, professor, mas nós já fomos apresentados a uma equação horária lá no movimento uniforme. Mas lá no movimento uniforme, a equação horária era muito mais simples. Era o quê? Era a posição inicial, posição final, posição inicial, mais velocidade versus tempo. E aqui a equação é diferente, né? Por que a equação é diferente da anterior? Por que ela é diferente? Bom, pessoal, porque no conteúdo anterior se tratava de movimento uniforme. Só tinha velocidade constante. Aqui eu tenho uma velocidade inicial e eu tenho a aceleração. Logo, a função horária para esse tipo de movimento é outra. Entende? A equação tem que ser outra. Então, essa equação ela tem uma capacidade interessante de, com base em alguns dados, como eu preciso saber a minha velocidade de partida inicial, eu preciso saber o valor da minha aceleração. Perfeito. Aí agora, da posse do conhecimento do tempo, eu substituo qualquer tempo nessa equação aqui e, opa, eu vou descobrir qual é o deslocamento que ele apresentou. Essa é a capacidade, esse é o potencial dessa equação. Vamos nessa. Olha lá. Ó. Então, ΔD, delta na física significa variação. Então, ΔD, posição final menos inicial. Aí eu posso reescrever essa equação, que era ΔD igual a toda essa parte aqui, ó, como sendo D igual a D0 mais V0t mais 1/2 de AT quadrado. Onde o D é a sua distância final ou posição final, o D0 posição inicial, o V0 velocidade inicial e o T vai ser o seu tempo e o A vai ser o quê? A sua aceleração. Lembrando que posição é medido em metros, posição inicial em metros, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos e a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então não esqueça das unidades, elas são importantes. Vamos à próxima questão. Exemplo 2. Vamos lá. Um móvel possui seu movimento determinado pela função horária. D igual a 4 mais 2t mais 2t quadrado. Determine a posição inicial do móvel. Olha, a posição inicial do móvel. Será que precisa fazer algum cálculo para resolver isso aqui? E a resposta é não, né? Nesse caso, você vai simplesmente comparar a sua função horária genérica com a função horária que foi dada no exercício. Então aqui é a função horária expressa de forma genérica e essa daqui é a função horária do exercício. Comparando elas, eu sei que o meu D0, que é a minha posição inicial, é o quê? 4 metros. Ele partiu da posição 4 metros. Agora, a posição do móvel no instante de 3 segundos. Este sim será um exercício onde você vai substituir o tempo, e substituindo o tempo você vai ter que fazer um pequeno cálculo, né? Em cima dessa expressão. Então vamos lá, a equação que foi dada no exercício é essa aqui. Perceba que tem o t aqui e t aqui, né? É tempo. E o tempo ele deu para você aqui. Então fazendo uma substituição,
Vai ficar como? 4 mais 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado. Prioridade, ó, multiplicação, 2 vezes 3, 6. Prioridade, prioridade acima de prioridade. Você tem que tomar cuidado para não confundir, né? Pisar na casca de banana. Acontece muito, já vimos muito isso aqui. Presta atenção. Ah, professor, aqui é 2 vezes 3, dá 6, bacana. Aqui é 2 vezes 3 também, dá 6. Não faça isso, tá? Não faça isso. Ah, mas o senhor falou que multiplicação é prioridade. Multiplicação é uma prioridade diante da adição e da subtração. Mas tem uma outra prioridade que está acima da multiplicação. E que prioridade é essa? A potenciação. Então, como esse 3 aqui é a base de um expoente, a operação da potenciação, ela está como prioridade na frente da multiplicação. Então, por isso que aqui eu não posso simplesmente pegar 2 vezes 3 e pegar o resultado e elevar ao quadrado. Se fosse esse o caso, se fosse isso que a expressão quisesse, 2 e 3 deveriam estar entre parênteses. Aí, caso eles estivessem entre parênteses, os dois estariam presos numa base. Aí eu obrigatoriamente teria que multiplicar para depois fazer a exponenciação. Mas nesse caso, como somente o 3 é a base, faço a potenciação dele para depois ter o resultado, né? 3 ao quadrado deu 9, e agora finalmente fazer a multiplicação de 2 vezes 9. Tudo bem? Então tá aí, ó. 4, continuei repetindo, 2 vezes 3 deu 6, continuei repetindo, e aqui finalmente 2 vezes o resultado da potenciação deu o quê? 18. E aí vai somar todos os termos, pessoal, e vai ter que a posição é de 28 metros. Vamos nessa? Continuando. A distância percorrida pelo móvel nos instantes 3 segundos. Então olha só, no instante 3 segundos, como vimos na letra B, aqui, ó, D, 28 metros. Como D0 é 4 metros, então a distância percorrida foi de 24 metros. Aí, se você não prestou atenção, né, diz que tudo está nos detalhes. Tudo está nos detalhes, então não deixa passar esse detalhe. Olha só. Uma coisa é você perguntar qual é a posição do corpo no instante 3 segundos. E outra coisa é você perguntar qual foi a distância percorrida nos primeiros 3 segundos. Aí você fala assim, ué, professor, não é a mesma coisa? Eu falo, não é a mesma coisa. Posição já está falando, imagina que você está numa estrada e tem aquela quilometragem na estrada. Qual é o quilômetro que você está? É isso, é a posição. Né? Então a posição, calculamos, deu quanto? 28 metros. Agora, considerando que ele já partiu da posição inicial 4 e que ele foi até a posição 28, então qual foi a distância percorrida? Qual foi o caminho percorrido? Então vai ser o quê? A posição final menos inicial e te deu 24 metros. Perceba que parece a mesma pergunta, se você estiver um pouquinho desatento, mas não se trata da mesma coisa, ok? É você estender uma trena, marcar um ponto e aí você desloca até um outro ponto. As posições em que esses pontos foram marcados na trena são as suas posições que você vai usar na equação. Agora, quando você mede a distância de um ponto para o outro na trena, é a sua distância percorrida, é o seu deslocamento. Eles não são a mesma coisa, estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Vamos nessa. Velocidade em função da distância. Olha lá que bacana. Temos aqui uma representação, um jogo de corrida. Isso lembra de Top Gear, né? Mas não é Top Gear, é um outro jogo. Então aqui, ó, um jogo de corrida. Vimos que podemos encontrar o deslocamento ΔD em função do tempo. Para isso utilizamos a função horária do deslocamento. Está aqui, ó. Essa é a função horária e da velocidade. Com isso, olha só, as equações anteriores nos permitem calcular a velocidade e a distância percorrida em função do tempo. Mas pode acontecer a necessidade de calcular a velocidade
de uma certa distância sem que o tempo seja conhecido. E aí, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Eu posso fazer uma manipulação algébrica com a equação horária, a função horária, isolar a variável t, isolei a variável t, substituir na função horária da posição no movimento uniformemente variado, substituir, após algumas manipulações algébricas nessa expressão, eu chego numa expressão final que relaciona as velocidades finais, iniciais, aceleração e deslocamento. Essa equação final é conhecida como equação de Torricelli. Aí você fala, professor, mas que equação doida é essa? Por que ela é diferente das anteriores? Qual que é a diferencial dela? Bom, o diferencial dela é simples. Procura o tempo aqui. Achou? Não tem, né? Não tem. Eu falou, oh, caramba, como que ela calcula a velocidade, aceleração, deslocamento? Então, ela é uma expressão que ela relaciona grandezas como velocidades iniciais e finais, aceleração e deslocamento, entre si. Sendo que você não vai recorrer à grandeza variável tempo, tudo bem? Então, em alguns exercícios, você pode utilizar a equação de Torricelli. Vamos nessa. Né? Tá sem tempo, eu falo, eu estou sem tempo, então eu vou usar a Torricelli. Se a velocidade inicial de um corpo for zero, ver igual a zero, eu posso reescrever, né? Dizemos que o corpo partiu do repouso, e a equação fica naturalmente mais simples. Eu vou ter simplesmente que a distância é um meio de AT quadrado. A minha equação de Torricelli fica mais simples. Eu vou ter V ao quadrado igual a 2 vezes A vezes D, ok? E a minha equação, função da velocidade, se torna simplesmente V é igual a A vezes T. Um automóvel inicia uma trajetória com velocidade de 4 metros por segundo e realiza um movimento uniformemente variado, com aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que o fim da trajetória, sua velocidade era de 30 metros por segundo. Ok, eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração, eu tenho velocidade final, e ele quer saber o quê? O deslocamento. Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, 30 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 4 ao quadrado. 2 vezes o valor da aceleração, 2,5. Então, 2 vezes 2,5. Multiplicado pelo deslocamento, que eu não conheço, então é o ΔD, tá? Aí vamos resolver aqui. Fica 30 vezes 30, 900. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2,5 dá 5, ok? Aí vou fazer aqui, ó. Vamos substituir 900. E esse 16 está positivo, passa negativo aqui, subtraindo. Né? Aí subtraiu 884, o 5 está multiplicando, passa dividindo, então dividiu, vai te dar aí quanto? Vai te dar um deslocamento de 176,8 metros. Olha que interessante, ele te deu velocidades final, ele te deu velocidades inicial, deu aceleração e pediu o deslocamento. Em nenhum momento ele deu o tempo aí. Em nenhum momento ele deu o tempo aí. O que faz você talvez ficar aí refletindo e pensando, professor, diante de tantas equações que foram apresentadas nessa aula, como que eu, né, um aluno, quando for resolver uma questão, como é que eu vou saber qual equação que eu vou utilizar? E a grande dica está no próprio exercício. Você vai sempre destacar aquelas informações, aqueles dados que são mencionados no exercício e você vai ver, bom, nesse exercício ele me deu velocidade inicial, por exemplo, deu aceleração e está pedindo a velocidade final. Então você vai usar a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Ah, professor, ele me deu a velocidade inicial, deu aceleração e deu deslocamento, está pedindo velocidade final. Então você vai utilizar Torricelli. Por quê? Porque ele não mencionou o tempo. Então, diante dessa gama de equações, aquela adequada para resolver o exercício é aquela que melhor atende aos dados que são apresentados. Ou seja, não tem um único caminho aí para resolver todas. Tem aquele caminho de equações que se adequa aos dados que você tem. Tudo bem? Acaba se tornando mais fácil. Essa questão, se eu fosse insistir em resolver por outras equações, resolveria, mas o caminho seria desnecessariamente maior, só para chegar no mesmo resultado. Então aqui, naturalmente, ela sai com mais facilidade com a aplicação da equação de Torricelli.
Então, pessoal, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.